Você já se encantou com a beleza do universo? Certamente você admira o planeta em que nós vivemos. Você já olhou para si mesmo? Você está usando a lente devida para quilatar a pedra preciosa que todos nós somos? Você usa a sua capacidade de interpretar, de julgar, de criticar e menospreza o coração? Nós convidamos a você a pensar e ver o mundo com o coração. Que passemos a interpretar o outro, vendo nele a pedra preciosa que todos nós somos. O convite nosso hoje é para que você veja o ser humano como filho do Criador, filho do Criador do universo. Convido você a não só usar a sua capacidade intelectiva, a sua capacidade racional, mas usar o coração para ver o mundo com a lente da misericórdia, a lente de Deus, a serviço do coração. Se o nosso vídeo lhe chamar a atenção de alguma forma, se o nosso vídeo for útil, que você compartilhe a nossa mensagem. E se você gostou, deixe o seu like, mas jamais esqueça do nosso convite para usar a lente da misericórdia a serviço do coração. Meus irmãos, meus amigos, todos nós a serviço do coração. Tenho certeza de que você, bastante inteligente, criativo, tem a capacidade de raciocinar, de julgar, de criticar, mas abra mão dessas suas faculdades, pelo menos por enquanto, e olhe para você mesmo com a lente da misericórdia. Olhe para o mundo com esta lente divina. Lendo o livro E a Vida Continua, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz, eu me deparei com uma frase compartilhada a nós pelo espírito de Ernesto Fantini. Esse nosso irmão nos retrata o seu estado emocional ao nos presentear com esta frase: o dinheiro não faz o serviço do coração. Qual lente nós estamos usando? Qual é a lente que você usa para ver a vida? Você apenas usa raciocínio, a sua capacidade de intelectualmente interpretar o mundo, ou você já aceitou o convite de usar o coração? Se nós aceitarmos o convite de estudar, de ler, de rever o livro E a Vida Continua, nós iremos nos deparar que, numa caçada, um consegue o intento de aniquilar a vida do outro. Neste livro, nós também percebemos, nos deparamos com a história de que, para muitos, Túlio havia se matado, mas em verdade havia sido vítima de homicídio. Neste livro, nós nos deparamos com casos de infidelidade conjugal, exercício indigno da profissão de advogado, do profissional que procura a todo custo, exercendo a sua profissão, tirar proveito improbo, desleal, imoral. Nós nos deparamos com o casamento por interesse e também nota-se de forma clara a nossa inquietude pela fortuna, pela riqueza material. O que nós percebemos de forma nítida nesse livro, um dado em comum: aqueles que foram mortos pelo uso de arma de fogo, um na caçada e o outro no escritório, eles foram recebidos aqui na terra pelos próprios homicidas, ou seja, aqueles que morreram pelo homicídio
eles reencarnaram na família daqueles que aniquilaram, entre aspas, com a vida através do uso de uma arma. Neste livro, nós nos deparamos com inúmeros ensinamentos. Aqui na Terra, nós temos o hábito de julgar as pessoas, de criticar. Perante o homicídio, perante um crime, perante o roubo, perante a infidelidade, quase sempre resgatamos aquele homem velho para, através de pedradas, aniquilar com a vida do semelhante. Quase sempre nós olhamos o mundo com uma lente que rotulamos de justiça, mas quase sempre não percebemos que somos rudes e até mesmo indecorosos. Quando nós aceitamos a mensagem de Jesus Cristo, quando nós aceitamos o convite do Messias para conhecer as leis de Deus, nós vamos percebendo que Deus é nosso Pai, Deus é misericordioso. Todavia, aqui na Terra, grande parte da população interpreta o mundo de forma equivocada, alguns até mesmo de forma bem equivocadas. Em algumas regiões aqui do nosso planeta, nós nos deparamos com famílias que se regozijam pela morte de um filho em nome de um ideal como homem-bomba, usando de certa ideologia, mata os outros matando-se. Aqui, no planeta Terra, nós nos deparamos com irmãos nossos que interpretam a vida de que aquele que age, até mesmo de forma desonesta, é aquele que consegue êxito e que nós devemos, aqui na Terra, viver na Terra como se lobos, como se animais ferozes nós fôssemos. Jesus Cristo nos apresenta a misericórdia divina. Jesus Cristo nos apresenta o amor de Deus. E André Luiz, nesta obra, e a vida continua, nos mostra de forma clara que aquela pessoa que nós pensamos ter aniquilado por um ato homicida, nós às vezes receberemos essa mesma pessoa em nosso lar, ora na condição de filho, ora na condição de filha, sem dúvida, quase sempre em nossa família. Nós nos deparamos com essa frase de Ernesto, mas também neste livro, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês outra frase do instrutor Ribas, em que ele nos traz o ensinamento, e peço para que vocês meditem, reflitam naquilo que eu vou ler, naquilo que eu vou compartilhar com vocês. Num determinado momento, o instrutor Ribas, ele diz o seguinte: imploremos a Deus, faça de Caio Serpa, faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Sim, nesta frase, o instrutor Ribas está nos convidando a não só pedir a Deus, mas implorar ao Criador para que Caio se torne um homem rico. Mas não se trata aqui da riqueza, da moralidade. Ele está falando de forma direta a respeito da fortuna material. E destaca, e às vezes nos convida, a nossa imprecisão sobre os projetos divinos. Num outro momento, referindo-se a um homicida, a Amâncio, o instrutor Ribas nos presenteia com mais esta frase. Referindo-se a Amâncio, o instrutor Ribas diz: é um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Repito, meus irmãos. Referindo-se a Amâncio, o instrutor Ribas diz: é um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Quantas e quantas vezes nós condenamos o nosso semelhante por ele ter cometido algum crime, por ele ter
adotado um comportamento indevido. Quantas e quantas vezes ainda procuramos ir à busca daquele homem do passado, que se possível for, apedreja diante de um homicida, diante de um criminoso. Neste livro nós nos deparamos, enfim, com 2 homicídios, exercício imoral da profissão de advogado, casamento por interesse. Deparamos também com infidelidade conjugal. E assim, penso que a espiritualidade maior está nos convidando a usar a lente da misericórdia. Todos nós erramos, todos nós temos os nossos delizes. Quem somos nós para julgar o semelhante? Não tenhamos dúvida de que Deus é o nosso Pai. Ele também é justiça, mas não esqueçamos jamais de que Deus é misericórdia. Quantas e quantas vezes nós perdemos o prazer de viver pelo nosso olhar crítico, pela nossa intelectualidade que apenas julga e não se compadece com as misérias do semelhante. Agora eu quero compartilhar com vocês esta frase de Emmanuel, que se encontra no prefácio desta obra E a Vida Continua. Emmanuel nos ensina o seguinte: quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura, perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Repito, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. E por outro lado, quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. É o que tínhamos para hoje. Espero que a nossa fala possa ter sido útil, que você aceite o convite para usar também a lente da misericórdia. Enquanto muitos pensam atender à vontade de Deus matando o semelhante, enquanto muitos pensam que o filho ou a filha não será esquecido por ter matado semelhantes através da própria morte, como homens ou mulheres bombas, enquanto muitos ainda pensam que a esperteza, a desonestidade é o melhor caminho, Jesus Cristo nos convida a usar não somente a nossa capacidade de julgar, a nossa faculdade intelectiva, a nossa capacidade de raciocinar, mas também usemos a lente da misericórdia. Compartilhe esse vídeo se ele foi útil. Deixe o seu like, mostrando para nós que nós alcançamos o nosso objetivo. Claro, se você gostou. Como também, se não gostou, deixe também o seu dislike. É importantíssimo que todos nós juntos, eu, você, nós possamos compartilhar Jesus Cristo. Jesus vive. Compartilhe essa ideia.